ouvir a voz do Senhor nessa noite, digo amém. Amém. Graças a Deus, queria chamar a irmã Carla, vai abençoar a nossa vida. Se você pode, dá um salve de palmas ao Senhor. Paz do Senhor, amém? Amém. A gente pode sentar, eu vou dividir uma palavra com vocês pequena. Quando a Patrícia falou, olha, está chegando o culto da família, tem que ver alguém para pegar, o pastor não vai estar aqui. Eu falei, não, vai deixar que eu vou ver alguém. Esse é aqui. Da minha esposa, que ela falou comigo, eu acho que Deus começou a colocar uma palavra no meu coração e falou assim, não, eu me livre, não fala nada, não fala nada. Aí eu falei, quem vai pregar, fulano, e a palavra no meu coração, e as coisas vindo no meu coração. Eu falei, Jesus, por favor, eu não, alguém vai falar essa palavra. Enfim, e a Patrícia comigo, Patrícia, não vou estar com alguém, não tem certeza, irmã, você tem que pregar. Eu falei, irmã, não é para mim, não é para mim. Enfim, aí essa semana eu já decidi, eu falei, eu decidi, não vou. Aí tá. Mas a palavra estava toda no meu coração e eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, Deus quer que eu fale? Eu falei, Jesus, mas eu não sei. Mas Jesus falou, não sou, mas você sou eu. Aleluia. Então tudo bem. Na verdade, essa palavra, quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, foi em cima de uma palavra que o pastor pregou no início do mês, no primeiro domingo do mês, foram discípulos que geram discípulos. E Deus começou a falar no meu coração que a gente precisa gerar discípulos dentro da nossa própria casa. Né? Não adianta a gente gerar discípulos na igreja, em todos os lugares, e a gente não gera discípulos dentro da nossa casa. Né? Ou melhor, que tipo de discípulos a gente tem gerado dentro da nossa casa? Mas antes eu vou passar um videozinho pequenininho para a gente, um recado dos nossos filhos. Observando as coisas que vocês fazem, a maneira como tratam as pessoas, a mim e a meus irmãos, a maneira que vocês vivem suas vidas tem um grande impacto para mim. Quando for a minha vez de trabalhar, eu ganhei dinheiro na minha casa, a época que vocês usam no trabalho será a minha. O tempo que vocês passam comigo, mesmo fazendo alguma coisa boba, então vocês usam de segurança. Em algum momento da vida, eu vou ter dificuldades para ser íntegro. Eu vou ter dificuldade para saber o que é certo. Eu não vou ter certeza do que devo fazer. Mas eu vou lembrar em que vocês entenderam o que era certo. Mesmo quando podiam escolher o jeito errado. Alguma das escolhas que vocês fazem, eu também vou fazer. Por isso, não tenho medo de mostrar as suas áreas para mim. Eu vou aprender com elas. Vocês estão ouvindo? Eu estou de olho em vocês. Observando se vocês realmente acreditam no que dizem sobre Deus. Eu preciso que vocês me mostrem o caminho. Me mostrem como é viver uma vida que não é segura, mas é boa. Eu estou observando vocês todos os dias. Vocês estão me ensinando a viver. Quer saber disso ou não? Aí um recadinho deles para vocês, para a gente, né? A gente está sempre ensinando, eles estão observando a gente, mesmo às vezes a gente achando que eles não estão percebendo o que a gente está falando, que a gente está falando deles, que a gente não está falando. Eles estão sempre de olho, né, na gente, e a gente tem que saber muito que comportamento a gente tem que tomar dentro da nossa casa, diante dos nossos filhos. E eu vou ler o que o pastor leu sobre discípulos, que está em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nesse versículo se destacam 4 coisas.
a gente não tem vida na nossa casa, né? A gente precisa estar junto dos nossos filhos, da nossa família, a gente precisa fazer as refeições juntos na nossa casa, né? Muitas famílias não fazem as refeições juntos, isso é uma importância muito grande na vida dos nossos filhos. Eu estava lendo uma reportagem, eu não sou cega, mas eu vou botar óculos para ver a reportagem, uma reportagem que fala sobre a refeição à mesa. Uma terapeuta familiar e professora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fazia mais de 15 anos de estudos e pesquisas na América do Norte, Europa e Austrália, para afirmar que jantar em família é bom para a saúde física e mental, para desenvolver autoestima e hábitos saudáveis, além de contribuir decisivamente para a educação de crianças e adolescentes. Ela avalia que se as famílias se reunissem por mais vezes para compartilhar os alimentos no café da manhã, no almoço ou no jantar, seu trabalho como terapeuta já não seria tão necessário, porque foi demonstrado que os membros das famílias que compartilham sofrem menos de estresse e se sentem muito mais unidos. Estudos comprovam também que os adolescentes que fazem refeições em famílias estão menos propensos a ter problemas alimentares ou depressão e têm menos chances de se envolverem com drogas e bebida alcoólica. Então, a gente precisa fazer refeições de família, nem que seja uma vez, sai todo mundo para trabalhar, meu filho estuda de manhã, um estuda à tarde, mas à noite está todo mundo em casa, senta à noite com a sua família e vai jantar, sabe? E a jantar sem celular, lá em casa a gente já proibiu isso há muito tempo, a gente senta para jantar ou para almoçar, é celular desligado. Está chegando mensagem, não vai abrir, não vai ver celular. A gente está juntando, a gente está em família, a gente tem que ter comunhão, a gente precisa agregar, a gente precisa trazer os nossos filhos para dentro de casa. E outra coisa que a gente, na verdade, muita coisa que eu estou falando, Deus falou comigo primeiro, né? Coisas que eu já tenho tentado mudar na minha casa, que é a gente estar mais junto dos nossos filhos, vendo televisão, né? Às vezes eu falo para o Roberto que chega em casa cansado, todo mundo chega em casa cansado, né? Chega cansado, sobe, toma banho, deita no quarto, olha a televisão, vai ver o jornal, precisa se inteirar. Eu chego, vou para a cozinha, fazer comida, fazer uma coisa ou outra. Lá, quando está em casa, pega o tablet, vai para o quarto, fone no ouvido. Minha família está toda em casa, beleza. Cada um no canto, cada um fazendo uma coisa. A minha família está unida? Não está, cada um no lugar. E eu falei para o Roberto, não sobe assim, fica um pouco aqui embaixo, eu estou cansado. Eu falei, mas a gente precisa estar junto. Eu tenho coisa para fazer, às vezes a gente tem muitas coisas para fazer. A mulher, o homem chega e realmente toma um banho e vai trabalhar, ou tem que fazer alguma coisa no computador. Agiliza as coisas para a gente estar mais junto. Vai ajudar a sua esposa a acabar o jantar, vai estendendo uma roupa enquanto ela está fazendo. A gente se libera mais cedo para a gente estar junto, para a gente dar atenção para os filhos, a gente precisa estar junto. No dia a gente chegou em casa, foi no domingo, a gente chegou, aí já cada um já pronto, eu vou dormir, eu vou isso, falei, vamos ver o filme? Vamos. Sentando todo mundo na sala, vamos botar que filme, meu Deus do céu, para assistir com Lara, que filme? Vamos procurar. Procurando para ver se tá bom, filha, não. Quer esse, filha, não. Quer não. Até a gente achou um filme, a gente conseguiu ver. A gente tem que estar junto, a gente tem que dar atenção. São coisas, como ele falou, a menina falou, coisas pequenas que para eles são muito importantes. Né? Porque o que é importante para os nossos filhos precisa ser importante para a gente também. Né? Porque isso a gente traz os nossos filhos para perto da gente. E também a gente precisa tirar um dia na semana, a gente também sempre fez isso lá em casa, tirar um dia na semana da família. Esse dia, às vezes a gente faz na sexta, é dia da família. Esse dia a gente não vai sair com ninguém, esse dia a gente não vai fazer nada, a gente compra pipoca, a gente pega, na verdade não pega mais filme, né? A gente vê no Netflix ou no lá, a gente assiste um filme, a gente compra um monte de porcaria, a gente compra chocolate, a gente compra batata, compra um monte de coisa como se a gente estivesse no cinema. Faz um camão no chão, né? Deita todo mundo ali e vamos ver o filme junto. Aquele dia é só nosso, porque a gente tem amigos, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem trabalho, a gente tem um monte de coisa. Mas os nossos filhos, né? Como eles têm ficado dentro de casa? Então a gente precisa estar mais perto dos nossos filhos. E o homem, ele tem o papel de líder de casa, né? O homem tem o papel de liderar. Muitas atitudes precisam ser tomadas pelo marido, mas pelo marido não tomar essa atitude de líder da casa, de sacerdote, a mulher acaba tomando o lugar dele. Aí muitas coisas estão fora do lugar da nossa casa
porque a mulher está liderando no lugar do marido. Cada um tem seu lugar. Filho tem lugar de filho, esposa tem lugar de auxiliadora, marido tem lugar de líder. Aí às vezes as coisas dão errado, o marido briga com a esposa. Mas ela está liderando o papel que não é dela. Liderar é papel do marido. Então, maridos, liderem suas casas para que as mulheres não liderem e as coisas saem errado. Você vai falar, olha o que você fez. Eu fiz porque você não está liderando. Então, os dois têm participação mesmo, né? Elogiar pequenas coisas dos nossos filhos. Nossos filhos fazem tantas coisas bobas que você fala assim, meu Deus, o que é isso que você está fazendo? Mas às vezes ele quer chamar atenção, ele está fazendo uma coisa assim, é bonitinho, assim, a gente tem que parar, filho, que bonito, que lindo. Agora, mãe, olha que desenho lindo. Que lindo, filha, lindo. Às vezes você não sabe nem o que é aquilo, mas tá lindo. Precisa elogiar, precisa se sentir importante. Eu tenho importância para minha mãe, o que eu faço é importante para ela. E outra coisa, a gente precisa saber falar com os nossos filhos. A gente anda tão cheio de coisas, a gente anda tão cheio de trabalho, de problemas, e a gente não sabe falar. Né? A gente acaba brigando com os nossos filhos, a gente acaba fazendo grosseria, né? Vendo os defeitos demais dos nossos filhos, mas nossos filhos são cheios de qualidades. A gente só sabe olhar as qualidades do filho do vizinho. Né? O filho do vizinho, cara, ele estuda pra caramba, ele faz isso, ele faz aquilo, mas os nossos filhos também têm qualidades. A gente precisa olhar as qualidades dos nossos filhos e a gente precisa valorizar, a gente precisa elogiar os nossos filhos, falar, poxa filha, você fez isso muito bem, você é muito boa em matemática, parabéns que você está fazendo o dever direitinho. Realmente português você precisa estudar mais um pouquinho. Às vezes a gente olha no geral e fala, caramba, você estudou com as suas notas, mas teve uma nota que ele foi boa, por que não elogiar essa nota que ele fez, porque ele tirou, né, uma nota boa, que ele fez uma coisa correta? Então a gente precisa dar valor às qualidades dos nossos filhos. Todos eles têm. A gente fala assim, meu Deus, não sei o que essa criança faz bem, porque não é possível, ela faz tudo errado. Procura direitinho que ela tem coisa que ela faz boa, tem coisa que ela faz muito bem, ela precisa de elogio. E a gente está em casa com ele, nós somos os pais, a gente precisa ver o que o nosso filho faz bom para a gente começar a elogiar. Porque quando você recebe elogio, você quer fazer mais. Né? Quando você sempre depreciar, você não é isso, você é aquilo, você não faz, eu nunca faço nada certo. Por que eu vou me esforçar? Mas quando você começa a elogiar, começa a fazer correto. Né? É igual um cachorro, né? Fez direitinho, você vai lá dar um biscoito para ele, aquele cachorro. Aí ele para, né? Ele sabe que ele está fazendo o que é certo. Né? Então, nossos filhos é a mesma coisa. A gente tem que incentivar, a gente tem que ensinar. Porque eu sempre falo isso no curso, que a nossa natureza é má. Né? A nossa natureza é má. Então, a criança nasce, a gente não tem que ensinar a criança a fazer o que é errado. A gente tem que sempre ensinar o tempo inteiro a criança a fazer o que é correto. Fala, caramba, mas meu Deus, isso aqui não pode, tira a mão daí, não pode, desce, não pode cuspir, não pode bater no coleguinha, não pode, por quê? A nossa natureza é má e a gente precisa ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. E o segundo ponto é fazer discípulos, né? E a gente sempre está fazendo discípulo na nossa casa, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? Que tipo de discípulo a gente tem gerado dentro da nossa casa? Os nossos filhos, eles estão sempre observando aquilo que a gente faz o tempo inteiro, né? Às vezes, mesmo você sem perceber, eles estão ouvindo, estão brincando, mas estão ouvindo, né? Hoje de manhã eu estava lá em cima conversando com a Patrícia na salinha, e ela estava sentada, eu estava falando sobre criança dormir com os pais e tal. Aí, estou conversando com a Patrícia e ela está pintando, fazendo desenho lá, e ela falou assim, tá falando de mim, né? Eu estou falando com a Patrícia aqui baixinho, e ela lá, ela sabia que eu estava falando dela. Então, às vezes a gente acha que nossos filhos não estão prestando atenção no que a gente está falando, no que a gente está fazendo. Engano nosso, eles estão prestando muita atenção, e eles repetem o nosso comportamento. Eu sempre aprendi com o pastor que ele fala que os nossos filhos aprendem mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Então, a gente tem que prestar mais atenção naquilo que a gente tem feito, como a gente tem agido. Os nossos filhos, eles vão copiar as nossas atitudes. A gente tem que ensinar os nossos filhos com as nossas atitudes e tem que ensinar com palavras também. Às vezes a gente não está ensinando os nossos filhos que realmente aquilo não pode fazer. Às vezes o filho pequenininho quer mexer num negócio na estante, você vai lá, tira da estante e bota lá em cima. Você está ensinando o seu filho que ele não pode mexer naquilo? Não. Você está tirando simplesmente do lugar. Fala, filho, não pode mexer aqui. Até ele aprender que não pode mexer ali. Mas
precisa aprender que os nossos filhos eles precisam ser ensinados, porque se a gente não ensinar, o mundo ensina. E o mundo ensina o que ele quiser, da maneira que ele quiser, e eles vão aprender. Eles vão aprender da maneira que o mundo ensinar, eles vão aprender. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. E eu estava falando também no telefone, brigando com a Nextel, que eu paguei uma conta errada. Aí, falando com eles na cozinha e tal, lá vendo televisão, aí eu comentei, não sei se foi com o Roberto, eu comentando com alguém. Não, me estressei hoje com a Nextel, me estressei mesmo, eu fiquei muito irritada. Eu percebi. Ela percebe tudo, eles percebem tudo, a gente pensa que não. Mas eu falei assim, Deus, o que eu falei pra mulher? Eu percebi. Eu falei que era uma bagunça, que aquela empresa era uma bagunça, eu falei um monte de coisa. Ela está percebendo, ela está ouvindo tudo que a gente está falando. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está fazendo e a gente tem que saber que eles estão nos observando o tempo inteiro, né? E a gente está gerando discípulos, então a gente tem que ter um bom comportamento para o nosso filho também ter um comportamento. Eu conheço uma pessoa, uma família, que um membro da família mente muito. Mente sem necessidade, mas mentiras sem necessidade. E eu já comecei a observar que a filha tem 11 anos, ela está falando mentiras desnecessárias. Falei, meu Deus, a criança já está mentindo também, igual o pai ou a mãe. Os nossos filhos, eles repetem os nossos comportamentos. Então a gente realmente tem que ter muito cuidado e a gente precisa corrigir, né? A gente precisa corrigir quando nossos filhos estiverem fazendo coisas erradas, mas a gente tem que corrigir com amor, né? Nossos filhos precisam de correção. Como eu falei, a nossa natureza é má. E a gente tem que corrigir com amor, mas a gente corrige com raiva. Ou se só eu que às vezes faço isso. O dia inteiro, olha, já falei para você não fazer isso. Eu já falei, eu estou falando. A hora que eu te pegar, você vai ver. A hora que eu te pegar, né? A gente fala assim, a hora que eu te pegar, chega a noite, aí ela vem aqui, aí você pega e fala, costa na criança, dá um monte de chinelada nela, pelo que ela fez o dia inteiro. Você ensinou o que para ela? Nada. Você só extravasou sua raiva, né? Agora eu estou aliviada. Agora não, agora passou. Porque você extravasou, você bateu. Mas a criança não sabe mais por que ela apanhou. Ela fez besteira o dia inteiro. Não estou falando que a gente tem que bater no filho o dia inteiro, né? Mas a Bíblia diz que a gente também tem que bater, a gente tem que corrigir. Eu separei aqui Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Então, é preciso sim, às vezes, pegar a criança, bater na mãozinha dela, no bumbum dela, mas é corrigir com amor, não corrigir com raiva, como muitas das vezes a gente faz. Com raiva, a gente pega, senta a mão na criança, e a criança sabe que fez coisa errada, mas não está olhando em você uma correção. Precisa baixar na frente da criança, estar, né, do tamanho dele, olhar para a cara dele e falar, filho, não fez isso está errado, né? Eu vou brigar com você, você vai ficar de castigo. Mas às vezes a gente não tem tempo para essas coisas. E o mundo tem muito tempo para os nossos filhos. E o que o mundo oferece é uma infinidade de coisas ruins. Né? O tempo que o nosso filho vai para a escola, quando ele volta, não é só a roupa dele que está suja, não. A alma dele já está suja, já está contaminada de uma porção de coisas. E a gente não sabe. Então, quando o nosso filho chega da escola, enfim, como é que foi a aula? Foi bem, o que aconteceu? Aí começa a falar o que foi. Filho, mas estava certo isso? Ela fez certo? Ela não fez certo? A gente não tem tempo para fazer essas coisas. E como é que acontece? Os nossos filhos vão crescendo com tudo deturpado. A gente fala assim, meu Deus, mas meu filho cresceu na igreja. Cresceu na igreja. E está assim desse jeito. Por quê? Às vezes porque a gente não acompanhou de perto. A gente não estava ali, ó, de pertinho, tomando conta, fazendo o que é preciso ser feito, o que era preciso ser feito. E às vezes a gente chega em casa também do trabalho, não vou brigar, eu trabalhei o dia inteiro, estou um dia inteiro longe dela, e agora que eu estou em casa, eu vou ficar batendo, eu vou ficar brigando. Sim, tem que brigar. Com tempo ou sem tempo, a gente tem que brigar, a gente tem que corrigir nosso filho. Isso é para o bem deles, não é para o nosso bem. É para o bem dos nossos filhos. E o terceiro ponto que o pastor colocou é batizar, né? Que está aqui. Batizar quer dizer emergir, mergulhar, colocar para dentro. Né? A gente tem que receber a nossa família, a gente tem que incluir os nossos filhos dentro da nossa casa, da nossa família. Né? Tem filhos que ficam sempre excluídos de tudo. A gente sai, vai fazer alguma coisa, o filho está ali, deixa ele estar quietinho, vamos fazer. A
Roberto falou, cara, a gente precisa comprar uns joguinhos de tabuleiro para a gente brincar com a Lara. Porque é o tablet, né? E às vezes a gente sai, graças a Deus, que a internet está funcionando hoje. Porque se a internet parar de funcionar, ela vai ficar gasolina. Não é verdade? Só eu sou assim, não é possível. Mas a gente precisa ter tempo para eles. Filha, vamos ser. A mãe vai jogar meu Deus, não sei jogar. Não, Lara, agora não, depois. Mas assim, eu preciso ter tempo para ela. Eu preciso aprender a jogar eu também não sou tão demente, eu vou aprender a jogar e vou jogar com ela, sabe? E esperar o Roberto chegar em casa, hoje é dia da gente jogar vamos jogar A gente precisa aprender a ter tempo para os nossos filhos, a jogar com os nossos filhos. Eles precisam da gente. E quando a gente fica um pouquinho mais de tempo com eles, a gente nota a felicidade deles, né? Eu estava falando de dormir, como eu estava falando lá com a Patrícia, a menina casou, aí antes dela casar, ela falou para mim assim, ela, mãe, quando a menina casar, eu vou pegar o meu colchão, vou botar lá no seu quarto. Eu falei assim, não, você vai dormir no seu quarto. Não, mas eu não sei dormir sozinha. Eu falei, você vai aprender. Aí a menina olhou para ela e falou assim, não, você vai dormir sozinha sim, eu sempre dormi sozinha até hoje não, até você vai ser, eu sempre dormi sozinha. Aí, pois é, lá. Aí ela virou para ela e falou assim, mas você já nasceu dormindo sozinha. Eu nasci dormindo com você. Eu falei, é verdade. Então, você vai ter que aprender. Você vai ensinar você a dormir sozinho. Então, eles são mais espertos do que a gente imagina. E é isso mesmo, Miranda. Realmente, claro, você vai aprender a dormir sozinho. Sua irmã sempre dormiu, cara. Mas eu nunca dormi sozinha. Ela já nasceu dormindo sozinha. Então, eu comecei tá bom, então eu vou dormir com você um pouco até você se acostumar. E a gente lá falei, no meu quarto não. Aí eu vou para lá pro quarto dela, deito com ela até ela pegar no sono. Às vezes 3, 4 horas da manhã eu vou pro meu quarto para dormir, isso quando não amanheço lá. Mas ela não vai dormir no meu quarto, porque ela tem que dormir no quarto dela. E eu coloquei aqui que a gente precisa usar as coisas e amar as pessoas. Muitas das vezes a gente ama as coisas e usa as pessoas, né? E às vezes a gente afasta os nossos filhos dessa maneira. Já aconteceu isso muitas vezes lá em casa. Meu marido era um pouco materialista, já melhorou muito, né, meu amor? Fofos. Ele já melhorou muito, mas ele era muito materialista. Então, as coisas tinham muito mais importância do que as pessoas, do que os filhos, do que a mim mesmo. Eu lembro que eu chegava em casa com o carro e às vezes ele ia lá na garagem, devagarzinho, rodeava o meu carro todo para ver se eu tinha ganhado alguma coisa. Meu Deus do céu, o que tem mais valor, eu ou o meu carro? Né? Então, isso a gente afasta as pessoas da gente, a gente afasta os nossos filhos. Quando a gente começa a valorizar muitas coisas, fala, olha o que você fez, eu te dei esse brinquedo novinho, né? Você briga, pega o brinquedo, bota lá em cima. O que tem mais valor, é o brinquedo ou ele? Aí você fala assim, brinquedo caro que eu comprei para você, mas ele tinha idade para receber aquele brinquedo caro? Às vezes não tinha. A idade que ele tinha de receber um brinquedo mais barato, que ele pudesse quebrar, se ele fosse brincar, ia quebrar. Mas a gente compra aquela boneca, né? Aquela brigalagem insuportável daquela boneca. Chora, fala um monte de palavras que não para nem com nada, fala, mas a gente está pensando nessa boneca. Pintou as bochechas da boneca. Caramba, boneca cara. Então não dá presentear para o seu filho se ele não tem maturidade para ter aquele tipo de presente. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas, né? A gente precisa valorizar as pessoas e não as coisas, mas muitas das vezes a gente afasta os nossos filhos da gente dessa maneira. E a gente também não deve comparar os nossos filhos. Nossos filhos são diferentes. Um é diferente do outro. A gente fala assim, mas o que eu fiz de errado? Que eu tenho 2 filhos e eu criei os 2 da mesma maneira, mas um é assim e o outro é assado. Primeiro, já começou errando. Se os filhos são diferentes, a gente não tem que cuidar diferente. É igual. A gente não pode tratar igual. Mas eu trato igualzinho. É errado. Os filhos diferentes, tratamentos diferentes. Eu tinha um tratamento com a Milena e um tratamento com a Lara. Com a Milena eu falava assim, Milena, não vai e pronto. Poxa, mãe, mas eu queria estar, né? Não. A Lara fala, Lara, não vai, mas por que eu não vou? Não vai, porque você não pode. Mas por quê? Mas porque todo mundo vai. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? E aquilo vai te irritando, vai te irritando. Meu Deus do céu, eu acho que a sua irmã falava uma vez só. Com você eu tenho que falar um monte. Porque ela é diferente. Então eu
são diferentes. E aí a gente faz assim, mas a sua irmã não fazia isso, sua irmã não fazia isso, seu irmão não fazia isso. Mas eles são diferentes, eles não vão fazer a mesma coisa. Cada um vai agir do seu jeito. Lá em casa somos 5. Nenhuma de nós somos iguais, nenhuma. Tem a certinha ali, que é a Patrícia, a Kátia, nós certinhos. Então, assim, somos diferentes. Eu já era mais levada, a Cássia é mais linda. Então, nós somos diferentes. Então, não adianta ter um tratamento só para todos os filhos, fazer uma regra só. A regra é essa. Não, com um filho eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência. Com esse eu preciso ser um pouco mais firme. Com esse eu já não preciso tanto. Então, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças dos nossos filhos e não comparar. Nem com os irmãos, muito menos com o coleguinha. Porque o seu amigo tirou uma nota alta, o seu amigo tirou isso. Mas é um amigo, não é ele. A gente tem que tratar o nosso filho como único, né? Eles são únicos. Então a gente não pode comparar os nossos filhos com ninguém. Outra coisa nessa parte de engolir, a gente tem falando também de esposa, né? E esposo, a gente precisa se tratar de uma maneira melhor. Porque da maneira que a gente se trata, os nossos filhos eles estão vendo. A maneira que o pai trata a mãe, o filho está vendo. E a maneira que o filho vai tratar a mãe, muitas das vezes, e a esposa. Ele está aprendendo. Então, a gente tem que saber como tratar a esposa, o marido. A gente tem que saber como é que a gente tem que tratar, porque os nossos filhos, como a gente já falou, como eu já falei várias vezes, eles nos observam o tempo inteiro. E a gente tem que aproximar cada vez mais eles da gente e não afastar com esse monte de coisa. Então, se a gente trata, se o Roberto me trata muito bem, é muito provavelmente, claro que toda regra tem a sua exceção, as minhas filhas vão me tratar com aquele respeito que o pai tem, né? Aí o marido não tem o menor respeito com a esposa. O filho, aí a mãe e o pai cobram do filho, que ele precisa respeitar. Mas às vezes o próprio marido não respeita a esposa. Está cobrando o que do seu filho se você não está fazendo isso? A gente tem que fazer, a gente tem que ensinar os nossos filhos. E a gente precisa ouvir. Muitas das vezes os nossos filhos têm problemas e a gente nem sabe. Às vezes estão com problemas na escola, estão com algumas dificuldades, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas você sentou com o seu filho para perguntar o que ele tem? Ah, aceitei. Falei, filho, o que está vendo contigo? Não é nada não, mãe. Beleza. Mas assim, filho, senta aqui, vamos conversar. O que está vendo? O que está vendo? A gente conhece filho, a gente sabe quando o filho está bem e quando o filho não está. Né? Quando a Milena chegava em casa, eu chegava e passava, Milena, o que foi, Milena? Nada não, mãe. Nada não, pode falar, o que foi? Aí eu sentava com ela, não, mãe, eu aborreci por causa disso. Eu falei, filho, é assim mesmo. Aí a gente começa a conversar, você aproxima seu filho de você. Agora você pergunta o que ele tem, ele diz que não é nada, o problema é dele. Não, o problema é meu, que é meu filho. Né? Então eu tenho que saber. Isso a gente inclui o nosso filho na nossa vida. Ele vai saber que a gente se importa com ele, que a gente se preocupa com o que ele está sentindo, com a vida dele. Então, pô, isso é importante para os meus pais. Né? E a gente precisa, quando a gente está com, às vezes a gente tem filho adolescente, né? Quer dizer, continuo tendo, né? Mas às vezes eu notava que a menina andava meio distante, eu falava, filho, vamos no cinema, e você? Vamos. Eu saí com ela. A gente precisa sair com os nossos filhos. Às vezes sai com um, e outro dia sai com o outro, ainda mais com uma idade diferente, é difícil fazer um dia só com você, né? Vamos ao cinema, vamos comer em algum lugar, vamos sair, vamos conversar. Filho gosta quando a gente tem tempo para eles. E quando eu estava falando disso, eu acabei me perdendo, não falei, quando ela estava dormindo, eu ia lá dormir com ela, nesse dia ela demorou a beça a dormir, aí eu fui pro quarto, falei, olha só, então você fica aí quietinho, estou aqui um tempão, você não dorme, você não estou conseguindo, né? Mas a mamãe quer dormir. Fica aí quietinho, que a mamãe vai pro quarto. Vou deixar a luz aqui acesa, do corredor acesa, não sei o quê. Fui pro meu quarto, então lá com uma mulher. Aí daqui a pouco eu estou escutando um miadinho. Ela estava chorando. Aí eu fui lá, cheguei lá, ela estava chorando. O que foi, filho? Eu ouvi um barulho, eu não consegui dormir. Começou a chorar. Falei, filha, não tem nada, barulho é da rua, a mamãe está aqui no quarto do lado, não chora, não sei o que. Aí eu voltei pro meu quarto. Depois eu falei, ai, Roberto, não consigo. Deixa eu lá de novo. Eu falei, filha. E ela estava chorando, delicada, toda coberta. Eu falei, filha, quer que a mamãe fique um pouquinho com você? Aí ela, se a senhora não se incomodar. Aquilo acabou comigo. Eu falei, que espécie de mãe sou eu?
deitei com ela, ela me abraçou, que eu não conseguia nem respirar, ficou agarrada no meu pescoço, e a gente dormia ali até o dia seguinte, porque eu precisava estar com ela, a gente precisa ter essa percepção quando os nossos filhos estão precisando da gente. Agora, mais ainda, ela tem solicitado muito mais, porque a Milena não está aqui, né? Porque não sabe, a Milena casou, foi embora, então ela tem solicitado mais, eu tenho tentado ter um pouco mais de paciência, porque eu não sou dotada, né, dessa paciência toda, estou tentando ter um pouco mais de paciência para ficar com ela, para dar mais atenção para ela, porque eu não sou. Eu falo que filho, gente, a Bíblia diz que filho é bênção. E como eu falo, eu sou pecadora, eu não mereço tanta bênção, eu só tive 2 filhos, porque mais que isso eu não mereço essa bênção toda. Essas bênçãos ficam com a Fabíola, Tati, Patrícia, esse pessoal aí, pai de multidões, tem um monte de filho para mim, não dá. Então a gente precisa ter esse cuidado com os filhos, sair, se é um menino, se é um adolescente, o pai pega o filho, vai jogar bola com ele, vai dar atenção para ele, vai ao cinema. A gente precisa ter atenção com os nossos filhos, porque se a gente não der atenção, o mundo dá. Se a gente não sair com os nossos filhos, os amigos vão sair, vão influenciar de uma maneira negativa, vão influenciar da maneira que o mundo quer, da maneira que o inimigo quer. O foco do nosso inimigo é destruir a família. E ele destrói a família quando o filho começa a ir para as drogas, começa a fazer o que não deveria, desestrutura toda a família. Às vezes os pais acabam se separando porque não aguentam aquela situação, e coisas que a gente já poderia ter evitado há muito tempo e a gente não fez. O último é ensinar, né? A gente está sempre ensinando alguma coisa, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos que a gente precisa estar na igreja. Aí a gente fala assim, mas ele está tão cansado agora de manhã, vou deixar ele aqui dormindo e vou. Aí ele é pequenininho. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar. Está com sono, acorda, vamos embora para a igreja. Vamos embora. Ela fala, eu estou morrendo de sono, eu também estou, levanta, não tem problema nenhum, vai passar o sono. A gente tem que trazer nossos filhos para a igreja, a gente tem que estar com os nossos filhos na igreja. Aqui é lugar de criar filho. O mundo não é lugar de criar filho. Se a gente criar filho no mundo, a gente já vê resposta por aí com os filhos que estão no mundo. Crianças, às vezes, que eu via da idade da Milena fazendo coisas que Milena nunca fez. Né? Eu trabalho num salão e eu ouvi as mães dizendo, minha filha tem 14 anos, né? Não dá, não sei o que, ela vai sair, ela vai para baile, vai atender, vai não sei para onde, em casa de madrugada. Eu falei, meu Deus, graças a Deus a minha filha não faz isso. Porque desde pequena eu trago Milena para a igreja, querendo ou não querendo. Aí você mas ele já está grande, ele já tem querer. Não, para mim não tem querer. Eu sempre falei para ela, está comendo o meu arroz com feijão, é meu querer. Ele vai fazer o que eu quero, vai aonde eu quero. Mas aí as pessoas dizem, mas ela já é grande, ela já tem 17 anos. Eu falei, peraí. Ela mora na minha casa, então ela vai fazer o que eu quero. E ela vai para a igreja. Com vontade ou sem vontade, ela vai para a igreja. Graças a Deus, veio, fez o papel dela, fiz o meu papel, né? Continua na igreja, graças a Deus está lá em Curitiba, nós estamos na igreja. Fiz o meu papel, a gente tem que fazer o nosso papel, não é deixar ela tadinha, deixa ela, não é, está muito cansadinho. Claro, lá uma vez ou outra, chegou muito tarde de uma festa, todo mundo, hoje a gente não vai. Não estou dizendo que tem que estar todo domingo lá, não tem show, faça sol, cansado, não cansado. Às vezes acontece, entendeu? E a gente não está. Mas a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, eles precisam saber que é automático, para mim é automático. Domingo é dia do Senhor. E os nossos filhos precisam saber disso. Domingo é dia do Senhor. Então a gente vai para a igreja de manhã, a gente vai para a igreja à noite. Então a gente sai à tarde, a gente se diverte à tarde, a gente dorme, faz o que quiser. Mas à noite a gente vai para a igreja. E conversar com os nossos filhos, falando o que é certo e o que é errado. Ensinando, às vezes a Lara chega da escola, ela fala assim, mãe, olha esse lápis aqui, que lindo que a minha amiga te deu. Eu falei, sua amiga te deu? Era dela? É dela. Eu falei, não, ela comprou com o dinheiro dela? Não, foi a mãe dela que comprou. Eu falei, então é da mãe dela, porque a sua mochila não é sua, seu lápis não é seu, a sua borracha não é sua, tudo meu. Eu falei, eu comprei. Então você volta amanhã na escola e devolve esse lápis para sua amiga. Mas mãe, minha amiga tem 3 lápis desses. Não quero saber quantos ela tem. Você vai lá e vai devolver o lápis para sua amiga. São princípios, sabe, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, porque hoje é um lápis que ela dá, que a amiga dá. Amanhã a amiga deixa lá, ela tem 5, o que custa pegar uma? Daqui a pouco as crianças vão fazendo coisas que a gente, quando você vai se dar conta, é uma bola de neve, um monte de coisa, caramba, mas por que ele está fazendo isso? Porque lá eu não ensinei a ele esses valores. A gente precisa ensinar
E a gente precisa ensinar que eles precisam estar na igreja no dia de domingo, dia de semana. A nossa vida é na igreja, né? E se a gente não ensinar, o mundo ensina tudo da maneira dele. E outra coisa que eu queria falar sobre filhos, sobre dormir sozinho, né? Eu falei da Lara que ela não vai dormir no meu quarto. Os filhos precisam dormir no seu quarto, cada um na sua cama, cada um no seu quarto. Eu já vi alguns casais que já se separaram porque o filho dorme na cama o tempo todo. Então não tem vida sexual, o marido e a esposa não tem, é o tempo inteiro aquela criança na cama, chorando, acorda a madrugada toda. O filho tem que dormir na sua cama, o filho tem que dormir no seu quarto, né? Cada um tem que dormir na sua cama, para a gente poder ter a nossa vida como casal, entendeu? A gente precisa ter essa regra. Ah, mas ele chora, vai para o quarto de novo, chora, vai para o quarto. Você vai fazer isso. Tem uma pessoa que falou para mim, eu estou fazendo isso várias vezes. Até uma hora que ele vai parar, ele vai dormir. E se não está conseguindo, não estou conseguindo de maneira nenhuma, procura um psicólogo, estudou para isso, né? Tem aí vários psicólogos. Óbvio, ideal é a gente procurar um psicólogo até evangélico, porque professa a mesma fé, que a gente fala a mesma língua. Então a gente precisa ensinar isso ao nosso filho. Se está difícil ensinar alguma coisa, a gente chama um psicólogo, vai fazer gabinete com o pastor Tiago, com o pastor Beto, com o pastor Vieira, vai fazer um gabinete com eles, são pais, são pastores, vai pedir ajuda, mas não abra mão do seu filho. Às vezes nossos filhos estão impossíveis, você fala assim, não aguento mais, não, vou largar a mão, não estou aguentando mais não. Você está ensinando o que ao seu filho? Que a gente desiste, né? Que a gente desiste das coisas fáceis. E filho, você vai desistir de um filho? A gente não tem como desistir de um filho. A gente tem que ser firme com eles, a gente tem que ser firme, a gente tem que ensinar, e a gente não pode abrir mão dos nossos filhos, amém? E a gente não pode abrir mão porque filho é herança do Senhor para a nossa vida. Então a gente não pode abrir mão de uma herança, não é verdade? E o que você tem feito com a herança que Deus te deu? Né? Quando a gente fala assim, eu não aguento mais, eu vou abrir mão, mas Deus não abre mão da gente. Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa que está errada, que a gente sabe que está errado, e Deus não abre mão da gente. Mas às vezes a gente quer abrir mão dos nossos filhos. Não aguento mais, não vou falar mais nada, não quero ser imaginado, faz o que quiser. A gente tem que abrir mão dos nossos filhos. A gente não tem que abrir mão dos nossos filhos, a gente tem que lutar para os nossos filhos. E se a gente abre mão dos nossos filhos, Deus não abre mão da gente. E se nós somos filhos de Deus, Ele também não vai abrir mão dos nossos filhos. Então os nossos filhos, eles não estão por aí, eles estão guardados pelo Senhor. Amém? Então a gente precisa estar com os nossos filhos, a gente precisa dar valor para os nossos filhos. E isso é muito importante para eles, para o crescimento deles, para as crianças amadurecerem, eles precisam estar perto da gente. Vamos à praia. Não, filho, hoje não. Pelo amor de Deus, hoje não. A gente vai amanhã, outro dia a gente vai, às vezes outro dia não chega. O que você está ensinando para o seu filho? Que você não tem palavra. Então, se você fala que você vai outro dia, você tem que ir outro dia, né? É igual corrigir filho, você fala, não pode mexer nisso aqui, não pode. Vai, pelo amor de Deus, toma, sai aqui, vai. Quantas vezes a gente já não fez isso? A Bíblia diz que tem o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Se é sim, é sim. Se é não, não. É não até o final. Mas as crianças, muitas das vezes, elas vencem a gente no cansaço. Porque o bicho esperto é a criança. Eles vencem a gente no cansaço. Eles falam, toma, vai. Não. Você tem que resistir com aquele não até o fim. Porque ele vai entender, né, que ele não pode. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e falou uma coisa muito engraçada, que existem pais que são placas e pais que são radares. Ele começou a falar, ele falou assim, você está numa estrada, tem lá uma placa, uma estrada que está peixe, 80 quilômetros na placa, você vai a quanto? Não precisa responder ninguém, tá? Todo motorista, né, vai a 80, beleza. Aí está assim, radar a 50 na frente, o que você faz? Você freia, né? Então, que tipo de pai você é? Placa ou radar? Pai placa é aquele que fala. Olha, a gente vai sair, mas eu não quero que você corra, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo.
tudo. Que pai você é? Placa, porque você não comiu, você não fez nada. Agora você fala, filho, a gente vai sair. Meu pai era placa, meu pai era radar. Falava assim, ó, meu pai, vamos sair. Não me pede nada, que eu não tenho dinheiro. Não me pede nada. Beleza, a gente ia na rua, aquelas 5 crianças, né? Coisa linda. 5 crianças. Chegava o pessoal vendendo as coisas que ela queria. Meu pai ia fazer assim. Todo mundo quietinho, ninguém pedia nada. Sabe por quê? Porque se eu pedisse, chegasse em casa, eu ia apanhar. Eu falei para não pedir. Entendeu? Que tipo de pai a gente é hoje? Placa ou radar? Eu sempre tentei ser radar, mas às vezes eu dou uma vacilada, eu viro placa. Mas quando eu falo que não, é não. Eu falo, não vai fazer, não vai fazer. Aí ela fala, mas mãe, não sei o quê. Vai fazer isso, Laden. Não, mãe, vai fazer isso. Aí, ou faz uma pane, o que você quer? Tá bom, vou fazer. Vai lá. Porque a gente tem que cumprir. E se eu falar que eu vou bater, que eu vou botar de castigo, eu tenho que, se ela fizer, eu tenho que botar. Doendo ou não. Por isso que a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente fala para o nosso filho. Se você fizer, eu vou te arrebentar. A gente fala assim, né? Aí a criança faz, você arrebenta ela? Não, você não arrebenta. O que a criança aprendeu com aquilo? Vai falar o que você quiser falar, que você não vai fazer. Olha só, então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente promete para o nosso filho, né? Olha, se você fizer, você vai ficar sem celular. Aí tudo bem, se você consegue, né? Então se ele fizer, você tem que tirar o celular dele, mas a gente fica com pena, né? Tadinho, o bichinho já não faz nada. Fica o dia inteiro aí, né? Vamos fingir, né? A gente bota de castigo. Lara é muito engraçada. Lara bota ela de castigo, de tablet. Não vai ficar, não vai com tablet, não tem que ver, você fez isso, fez aquilo, tá? Aí eu tô, Lara, vai fazer, vamos anunciar onde, pega seu tablet aí e vambora. Esqueceu que eu tô de castigo de tablet? Não vai levar tablet nenhum, tablet vai ficar em casa, você não vai levar tablet. A gente tem que prestar atenção no castigo que a gente coloca, porque a gente tem um castigo que a gente cumpra. Não um castigo que simplesmente a gente fala, entendeu? Aí fala, vou cortar tuas mãos se você mexer isso aqui. Vou cortar suas mãos. Nunca cortei as mãos dela. Eu falava, olha, vou cortar as tuas mãos se você mexer aqui. E o que ela fazia? Ela mexia, porque eu vou cortar a mão. Entendeu? Então quando a gente colocar um castigo para a criança, a gente tem que pensar o que você está falando para ele. Porque você vai ter que cumprir. Porque se você não cumprir, você vira plaquinha. Eu vou comprar umas plaquinhas e vou distribuir. Quem é placa, quem é radar? A gente vai ser radar. A gente vai cumprir aquilo que a gente promete para os nossos filhos. Eles têm que saber que tem limite. Tem limite. Se eu falo que não, é não. Se eu falo que sim, é sim. E outra coisa é pai e mãe falar a mesma língua. Às vezes o pai fala que sim, a mãe fala que não. Às vezes a mãe fala que não, o pai fala que sim. Então você vai lá e fala com seu pai. Vai lá e fala com seu pai. Pai, posso ir no mercado de jornal? Vai lá e fala com a sua mãe. Mãe, o pai falou que é para falar com a senhora. E aí? Que confusão é essa? Em quem o filho vai acreditar? Em quem o filho vai obedecer? O pai ou a mãe? Tem que ser de comum acordo. Mãe, eu quero ir em tal lugar. Peraí, o que você acha que ela ir em tal lugar? Eu quero ir em tal lugar. Eu acho melhor não. Não, é perigoso, não sei o quê. Tá, então tá. Não vai, entendeu? Mas mãe, não vai. Então assim, a gente precisa falar a mesma língua. Pai e mãe precisam falar a mesma língua. Porque se não fala a mesma língua, os nossos filhos eles separam os pais dessa maneira. Porque a mãe diz que sim, o pai diz que não. Aí o que acontece? Você fala assim, mas a minha mãe deixou. Aí enfrenta o pai, eu fiz porque eu não falei que não, mas a minha mãe deixou. Né? Outra coisa é falar assim, não vai fazer. A mãe disse, vai lá no pai. Pai, a mãe falou, não posso fazer, eu posso ir? Não, você vai falar que não. Então, não é? Tadinho, Roberto, deixa ela ir. Se eu quiser que ela vá, eu tenho que falar com ele, mas sem a criança ouvir. Às vezes a gente fala na frente da criança, deixa ela, tadinho, deixa ela ir. A criança ganha a gente com isso. A gente tem que corrigir os nossos filhos dessa maneira. Às vezes o Roberto tadinho, meu marido, estou pegando o pé dele, né? Grosso, né? Isso é coisa de homem, né? A gente sabe. Mas ele tá já um pônei, né? Mas fofo. Grosso na maneira de falar com os filhos. Eu falo, pra que falar desse jeito? Você falou certíssimo, mas da maneira errada. Estava certo o que você falou. Você pegou uma coisa que realmente você tinha que brigar com ela, mas você pegou na maneira que você falou. Primeiro que ela é uma menina, segundo que é sua filha. Você tem que falar direito. Mas uma ignorância toda, às vezes, aqui eu olhei
frente dela. Às vezes eu ficava atrás da Milena, assim, sabe, para ele parar de brigar, mas eu não podia falar, para com isso. Não, na frente deles não. Os nossos filhos, eles ganham com isso. Eles ganham. Eles sabem muito bem que ele consegue manipular todo mundo. Por quê? Porque a mãe diz que sim, o pai diz que não. O pai diz que não, a mãe diz que sim. Então, a gente precisa falar a mesma língua com os nossos filhos. Não gostou do que o pai falou, do que a mãe falou? Deixa ele brigar. Brigou. Depois vai lá. Olha, pegou pesado. Quantas vezes eu falei isso para ele? Você pegou pesado com a menina. Ela não merecia ouvir da maneira que ela ouviu. Ela merecia ouvir o que você falou, mas não merecia ouvir da maneira que você falou. Aí eu falava para ele, dá um tempo, vai lá e pede perdão a ela. Perdão da maneira que você falou, não do que você falou. Espera, meu tempo, tá bom. Você ia lá, filha, vai te chamando, tá? Desculpa aí, eu falei assim com você. Mas assim, o pai e a mãe têm que ter essa sensibilidade que a gente também precisa pedir desculpa para os filhos. Né? Se a gente errou, a gente tem que assumir que a gente errou e a gente pedir desculpa para os nossos filhos. Então a gente tem que ter maneira de falar. Né? A gente precisa saber falar. Às vezes a gente está certo no que a gente fala, mas você fala com tanta ignorância que a criança não assimilou nada daquilo que você falou. Às vezes você fala, a criança não está ouvindo mais nada. Né? Blá. Você está falando, gritando, esbravejando, os vizinhos ouvindo aquela gritaria e a criança não está entendendo mais nada, só está ouvindo você gritar. Então a gente tem que saber falar com os nossos filhos. E, como eu falei, o que a gente tem feito, né, com essa herança? Né, até onde a gente tem ido com essa herança? E no curso, no Casal de Para Sempre, tem uma aula de perdão, que na maioria da hora que a gente tem que falar sobre o perdão, a maioria das pessoas falam de perdoar pai e mãe. Sempre tem problema com pai ou com mãe. Né? Tá casado, mas tem problema porque minha mãe, não sei o quê, porque meu pai, não sei o quê. A nossa vida a gente não muda mais, tá? A gente tem que aprender a perdoar todo mundo, acabou, a gente vai seguir em frente. Agora, a vida dos nossos filhos, nós estamos escrevendo. Aí eu sempre pergunto na turma, o que você gostaria que seu filho falasse numa aula como essa? Eu não queria que minha filha falasse que tinha que me perdoar. Eu não queria isso. Então, os nossos filhos, a gente está escrevendo a história dos nossos filhos. O que a gente está escrevendo? Né? Porque é um livrinho que vem em branco. Né? É um livrinho que vem em branco. Mas o que a gente está escrevendo nesse livro? Né? É uma herança. Você tem que cuidar da tua herança. Né? No casamento, já estou encerrando, porque eu acho que já falei demais. No casamento da Milena, eu ouvi várias pessoas falando para mim a mesma coisa. Você fez um bom trabalho, parabéns, você fez um bom trabalho. E aí eu fui para casa e falei assim, realmente, eu acho que eu fiz um bom trabalho, sabe? Casei minha filha, não chorando. E eu sei que no dia seguinte eu falei com o Roberto assim, como minha filha foi embora. Ela casou. Eu falei, mas ela é minha. Ele falou assim, ela não é sua. Ela é do Senhor. Ela é herança do Senhor, ela não é sua. E o seu papel você já fez. Eu falei, engoli aquilo, mas aquilo ficou dentro de mim. Realmente ela não é minha. Eu fiz o meu papel. Graças a Deus, uma já foi. Nessa herança eu cuidei, eu fiz, eu preparei, entreguei e ela está lá, casada, graças a Deus. A herança do Senhor, eu cuidei da herança do Senhor. E você, o que você está fazendo com a herança que Deus te deu? Está trabalhando demais e não tem tempo para Ele? Está trabalhando demais e está gritando com a criança porque você não aguenta mais? Você tem que fazer comida, a máquina deu defeito, acabou isso, acabou aquele gás, acabou na hora da comida, a criança está chorando, você grita, você... O que a criança tem com isso? Nada. Ela não tem nada com isso. Você precisa ter paciência, a gente precisa ter paciência. Eu preciso ter mais paciência com a minha filha, porque um dia eles casam e vão embora. Aí você vai lembrar do tempo que você, poxa vida, eu podia ter ficado mais tempo com meu filho. Eu podia ter ficado mais tempo com ela, podia ter dado mais atenção, podia ter feito mais isso. Aí o tempo passou. Né? Então, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da herança que o Senhor nos deu. A herança não é nossa, a gente ganhou por herança, mas os filhos são do Senhor. Amém?
seus olhos e vamos orar. Tarefa difícil é criar filho, viu? Paulo já dizia que seriam tempos difíceis. Naquele tempo ele já dizia que seriam tempos difíceis. Ou coisa difícil. Fica de pé para a gente orar. Amém? Apanhei, mas mereci. Mas já não sou tão ruim como eu era. Mas ainda preciso melhorar muito. Porque criar filhos dá trabalho. Manter um relacionamento feliz dá trabalho. Amém? Que você não desista, que você não se canse de a cada dia ser melhor para a sua esposa e para os seus filhos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos ensina, Senhor, a sermos melhores, Pai, a cada dia. Aprendemos, Deus, contigo, aprendemos com a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada hoje, Senhor, para nossas famílias, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça nossas vidas, Senhor, para prosseguirmos, ó Deus, nessa missão, Senhor, de sermos mordomos, Senhor, dos nossos filhos, Senhor. Criar os nossos filhos, Pai, não para nós, Senhor, mas que eles possam também, Senhor, seguir os seus caminhos no tempo certo, Deus. E que quando eles forem embora, Senhor, os nossos relacionamentos com marido e mulher permaneçam, Senhor. Possamos nos amar, possamos nos entender, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos consagrar, Senhor, nessa noite o nosso lar, a nossa casa, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor. Que essa palavra entre em nossos corações, Senhor. E que hoje, Senhor, ao chegarmos em casa, sentarmos à mesa, Senhor, possamos praticá-la, Senhor. E amanhã também, Senhor, ao chegarmos em casa e ao sentarmos à mesa, tenhamos comunhão com nossos filhos, com a nossa família, Senhor. Nos ensina, Deus. Nos lembre disso a cada dia, Senhor. Queremos ser melhores a cada dia, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Se você quer melhorar a cada dia, diga amém. Aplauda o Senhor, então. Vamos louvar a Deus. Quero consagrar. Para ti, Senhor.
ao Senhor. Uma noite do manifestar do teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Do teu querer, ó Deus, do teu agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Nós profetizamos isso, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor. Com alegria, Pai, nós estaremos aqui, Senhor. Juntos, ó Deus. Relacionamentos sanados, Senhor. Casamentos, Senhor, sadios, ó Deus. Famílias curadas, Pai. No nome de Jesus. Pai, desde já também queremos orar, Deus, pela vida do pastor Vieira. Senhor, que o Senhor possa mover o teu sobrenatural sobre a vida dele, Deus. Usando médicos, Senhor, que for preciso. Mas, ó Deus, curando, Pai, libertando de toda dor, de todo mal, Senhor. Está no seu corpo, ó Deus. Oh, Pai, opera um milagre, Senhor, na vida dele, Senhor. Colocando médicos, ó Pai, no hospital, tratamento, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos isso, Senhor. Manifesta o teu poder, ó Deus, sobre a vida dele, ó Deus. Em nome de Jesus, também oramos, agradecidos a Ti por essa noite, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, que o Senhor possa nos guardar, Senhor Deus, que tenhamos, ó Deus, uma noite boa, Senhor, com nossos familiares, uma noite de comunhão, Senhor, e que amanhã, Senhor Deus, possamos, ó Deus, estar, Senhor Deus, com o mesmo pensamento de hoje, Senhor. Possamos dar o melhor na nossa casa, nossa família, possamos fazer discípulos, Senhor Deus, não só no mundo lá fora, mas em primeiro lugar, Senhor, na nossa casa, Senhor, no nosso lar, Senhor, porque esse é o nosso primeiro ministério, Senhor, a nossa casa e a nossa família. Desde já te agradecemos.